Olá, queridos! Vamos então começar a resolução comentada das questões de análise combinatória, progressão aritmética e progressão geométrica do nosso aquecimento. Os exercícios de aquecimento eu propus para vocês, porque eu fiquei esse tempo aí longe, né? Vocês estão vendo aqui no estúdio Cecília de gravação, fiquei um pouquinho aí para me adaptar à nova rotina de ser pai. Então eu pensei nesse tema de casa para que vocês pudessem manter o hábito de estudo. Esses dois assuntos, análise combinatória, progressão aritmética e geométrica, vamos dizer três assuntos, são assuntos que caem muito nas provas de concurso público. São assuntos que a gente sempre tem que manter um estudo atualizado. Então, eu vou começar agora com a resolução comentada da parte de análise combinatória. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer todos os exercícios. Se algum exercício ficou em dúvida, e aí eu já sei que alguns aqui eu vou acabar fazendo uma resolução diferente das de vocês, por favor, mandem mensagem direto no grupo ou pelo privado ou também pelo Instagram, @profgarotinho. Certo? Então, vamos compartilhar aqui o nosso material e vamos começar essa brincadeira da correção. Olha lá, então. Então, a gente vai começar com a parte de análise combinatória. A parte de análise combinatória, pessoal, normalmente é a parte que gera um pouco mais de dificuldade entre os alunos. Por quê? Porque fala dos métodos de contagem, de possibilidades de contagem. Aqui a gente tem basicamente dois caminhos. Ou a gente vai para a árvore das possibilidades, ou os esqueminhas de contagem, ou então a gente parte para as fórmulas de arranjo, de combinação com repetição, de permutação. Professor, qual é o caminho mais fácil? Bom, aqui depende muito da situação. Particularmente, pessoal, eu vou mostrar para vocês sem fórmula alguns exercícios. Outros, é legal a gente fazer fórmula, porque facilita bastante o nosso cálculo, ok? O importante é praticar muito exercícios de análise combinatória e tentar identificar qual é a melhor estratégia de resolução. Aqui eu digo para vocês, tem assuntos que eu consigo direcionar. Olha, aqui realmente é bem mais simples, bem mais acessível. Mas análise combinatória requer interpretação de texto. E a partir da interpretação de texto, a gente consegue criar uma estratégia própria de resolução, certo? Vamos começar então pela questão de número 1, que diz assim, ó. Um grupo de 4 pessoas deverá ser formado a partir de um conjunto de 8 pessoas, composto de 5 homens e 3 mulheres. Sabendo que entre essas pessoas há um casal inseparável, Juliana e Vinícius, julgue o seguinte item. Há 4 maneiras distintas de formar esse grupo com a inclusão de todas as mulheres. Bom, vamos por partes. Olha só, a gente tem que formar um grupo de 4 pessoas de um conjunto total de 8 pessoas. Essas 8 pessoas foram divididas, ou são formadas por 5 homens e 3 mulheres. Sendo que entre essas pessoas, há um casal inseparável, Juliana e Vinícius. Julgue o item seguinte. Então, há 4 maneiras distintas de formar esse grupo com a inclusão de todas as mulheres. Bom, veja o seguinte, aqui ele está dando uma condição, tem que incluir todas as mulheres. Ora, vamos lá, é um grupo formado por 4 pessoas, então dessas 4 tem que ter as 3 mulheres. Então, olha só, 3 mulheres. Dentre essas 3, a Juliana obrigatoriamente vai estar. Só que é o seguinte, a Juliana, vamos botar aqui M de mulher, a Juliana, ela não consegue separar do Vinícius. É um amor, assim, incondicional. Então, obrigatoriamente, o Vinícius, ele vai ter que fazer parte desse grupo também, já que tem que ter todas as mulheres. Ora, vamos pensar o seguinte, para eu terminar de formar esse grupo, eu preciso de mais 2 mulheres, que são as 2 mulheres que restam. Então, vou botar aqui as 2 mulheres que restam. Ora, de quantas maneiras eu posso formar esse grupo com essa condição? De apenas uma maneira. Vai ficar o Vinícius, a Juliana, a mulher 1 e a mulher 2, tá? Professor, e se eu trocar de lugar aqui as mulheres, vai trocar o grupo? Não vai trocar o grupo. O grupo vai continuar sendo o mesmo. Então, aqui, a nossa resposta, melhor, a afirmativa, né, está errada. Apenas uma combinação é possível sob essa condição, ok? Se botar todas as mulheres, a Juliana vai ter que entrar.
Se a Juliana entrar, vai ter que entrar o Vinícius. Vão sobrar 2 espaços. Ora, 2 espaços para as 2 mulheres, que restam apenas uma formação de grupo. Certo? Todos os problemas de análise combinatória que envolverem uma condição inicial, ela deve ser atacada primeiro, ok? Tentem sempre atacar a condição inicial no início do problema, na ideia inicial da resolução, certo? Muito bem. Seguindo aqui, galerinha, para a questão de número 2. Olha só o que diz a questão número 2. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui do Vinícius e da Juliana. Aí, e agora vamos para a questão de número 2. Julgue o item a seguir referente à análise combinatória e probabilidade. Considere-se que uma empresa tenha 4 tipos de adesivos que serão colocados em 8 caminhões de transporte. Nesse caso, se cada caminhão puder receber apenas um único tipo de adesivo, então haverá 70 maneiras distintas de colar os adesivos nos caminhões. Bom, olha só, aqui nós temos um caso clássico de combinação com repetição, ok? Combinação com repetição tem uma fórmula muito específica, tá? Mas eu não queria que vocês decorassem fórmula. Vejam só, se cada caminhão tem que ter um tipo de adesivo, então eu posso ter os 8 caminhões com o mesmo tipo de adesivo, tá? Eu posso ter um caminhão sem nenhum adesivo, tá? Então, vejam só, eu posso ter a seguinte situação. Aqui. O adesivo 1 mais o adesivo 2 mais o adesivo 3 mais o adesivo 4. O total de adesivos aqui, pessoal, tem que fechar 8, ok? Por quê? Porque a quantidade de adesivos que eu vou utilizar aqui vai depender, sim, muito da forma como a gente vai colocar aqui os adesivos nos caminhões. Vamos lá. Então, tem 4 tipos diferentes de adesivos, por isso que eu botei a 1, a 2, a 3, a 4. Serão colados em 8 caminhões de transportes. Então, se cada caminhão puder receber apenas um único tipo de adesivo, aí eu vou partir do pressuposto seguinte, que cada caminhão tem que ter um tipo de adesivo, ok? Tem que ter um adesivo em cada caminhão. Então, haverá 70 maneiras distintas de colar os adesivos nos caminhões. O que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar da seguinte forma. Eu posso ter assim, ó, o 8, eu vou escrever como a soma de 8 uns. Mais um, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Bom, pelo enunciado aqui, a gente tem a seguinte situação. Se cada caminhão puder receber apenas um único tipo de adesivo. Então, pela interpretação aqui, um caminhão não pode ficar sem adesivo. Ok? Ele tem que ter algum adesivo. Pelo menos um adesivo ele tem que ter. Certo? Um adesivo ele tem que ter. Certo? Bom, aí o que acontece? Eu tenho o seguinte. Ele pode usar os 8 adesivos do tipo 1. Ele pode usar 7 adesivos do tipo 1 e 1 do tipo 2. E assim por diante. Professor, mas tem um monte de situação aqui. Tem um monte de situação aqui. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu vou separar por barras aqui, ok? Os tipos de... a quantidade de adesivos para cada tipo de caminhão, tá? Para cada caminhão. Então, por exemplo, vejam só, eu tenho 4 tipos de adesivos. Eu posso ter a seguinte situação, tá? Uma barra aqui, uma barra aqui, uma barra aqui e outra barra aqui. Ok? Então, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter assim, ó, 2 caminhões que usaram, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Eu posso ter assim, ó, A1, A2, A3 e A4. Esse aqui, o último ficou feiaco aqui, mas está valendo. E A4. Então, eu tenho assim, ó, o adesivo tipo 1 pode ter sido usado por 2 caminhões, o tipo 2 por 2 caminhões, o tipo 3 por 3 caminhões, o tipo 4 por 1 caminhão. Ok? Bom, mas eu posso ter uma outra situação aqui. Vou apagar aqui para mostrar para vocês, para tentar não ficar só decorando fórmula. Claro, pessoal, se a fórmula é um caminho viável, tá, tudo bem, é possível. Eu posso ter essa divisão aqui, ó, A1, A2, A3 e A4.
Ó, o adesivo tipo 1 pode ter sido usado em 2 caminhões, o adesivo 2 num caminhão, o adesivo 3 em um caminhão, e o adesivo 4 pode ter sido usado em 4 caminhões, certo? E eu também posso ter essa situação aqui. Lembra que eu falei que pode ter os 8 caminhões com um tipo de adesivo. Mas, olha aí como é que eu fico. Eu posso ficar assim, ó. Ó, esse aqui, por exemplo, pode ser o adesivo tipo 4. Tá aí o adesivo tipo 3. Pode ser aqui o A3, pode ser aqui o A2, ok? E aqui pode ser o A1. Então, eu posso ter nenhum adesivo tipo 1, nenhum adesivo tipo 2, nenhum adesivo tipo 3 e 8 adesivos tipo 4, que vão contemplar os 8 caminhões. Bom, eu não sei se vocês se deram conta, mas a forma como eu fui organizando a quantidade de adesivos, tá, possíveis para cada caminhão é a maneira como eu organizei aquelas barras verticais ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar quantos espaços cabem, ok? Eu vou poder organizar para cada barra, tá? E aí eu vou ter que fazer essa combinação doida aí. Vejam o seguinte, ó. Eu tenho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou ter 11 espaços, ok? 11 espaços, certo? 11 espaços para organizar em 4 barras. Ou 4 barras. Por quê? Porque eu ainda posso ter, na verdade, eu posso ter só 3 barras, né? Essa barra aqui, ó, ela não precisa aparecer, certo? E aí eu vou ter 11 espaços para organizar 3 barras. Então, a primeira barra eu posso organizar em 11 maneiras diferentes. Coloquei a primeira barra. A segunda barra vai sobrar 10 maneiras. A terceira barra vai sobrar 9 maneiras. Vejam que a ordem das barras entre elas não importa, porque as barras são iguais. Então, eu vou dividir tudo isso aqui pela permutação das barras. Isso aqui no final, pessoal, fazendo as continhas aqui, vai ficar igual a 165. Ou seja, existem 165 maneiras distintas de colar os adesivos nos caminhões. Professor, como é que eu sei que isso aqui é um problema de combinação com repetição? Tu vai te dar conta disso quando o número de elementos, tá, puder ser repetido e esses elementos trocados entre si não vai alterar a formação do grupo, tá? A fórmula para combinação com repetição é essa aqui, ó, pessoal. Aqui eu combinaria o quê? Eu faria a combinação de 8 mais 4 menos 1, ok? Tomados 3 a 3. Tá? Que seria a mesma coisa que 4 menos 1. Vou botar aqui a fórmula direitinho. 4 menos 1. Esse 8 é a quantidade de caminhões, esse 4 é o número de diferentes adesivos, tá? E esse menos 1 aqui é da fórmula propriamente dita. Isso aqui é a mesma coisa que a combinação de 11, 3 a 3, fazendo aqui as continhas, que foi o que eu tentei mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho 11 espaços para organizar 3 barras. Tá? Como as barras são iguais entre si, a gente tem que dividir pela permutação das barras. Essa questão aqui ela é um pouquinho mais complexa, tá, pessoal? Ela exige um pouquinho mais de atenção. Foi proposital colocar essa questão aqui exatamente para a gente poder, hoje, né, na nossa gravação, fazer a discussão desse tipo de problema de contagem, que é a contagem por combinação com repetição. Certo? Muito bem. Questão de número 3. Vamos apagar aqui para a gente poder abrir espaço para a questão de número 3. Questão de número 3. Olha o que diz lá. Julguem o item a seguir, referente à análise combinatória e probabilidade. Se em um ponto de parada e descanso há 7 vagas disponíveis para estacionar caminhões, então há 5.040 maneiras diferentes de estacionar 7 caminhões nas vagas disponíveis. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um desenho com as 7 vagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagas. Tá? Tem 7 caminhões, ok, que vão chegar nessa parada, nesse ponto de parada e descanso. O primeiro caminhão, ele vai ter
7 possibilidades ou 7 maneiras de encontrar o seu estacionamento. Ele estacionou, para o próximo caminhão, vai ter 6 possibilidades. Para o próximo, 5. Para o próximo, 4. Para o próximo, 3. Para o próximo, 2. Para o próximo, 1. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma permutação de 7, ok? Que a gente vai fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E isso aqui vai dar igual a 5.040. Então, a questão 3 está correta. Ah, só lembrando lá, na questão 2 está errada, né? A gente achou 165 maneiras de colar os adesivos nos caminhões. E na questão 3 está certo. Existem 5.040 maneiras diferentes de estacionar 7 caminhões nas vagas disponíveis, tá? Esse símbolo de exclamação aqui é o símbolo de fatorial. É o símbolo que indica uma multiplicação decrescente, tá? De 1 em 1. Então, olha só, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sempre vai de 1 em 1 até chegar no 1. Professor, existe fatorial de 0? Existe, é 1. Tá? Aí é por definição. Aí é como eu digo, né? Colocar o fatorial de 0 igual a 1 para poder valer as fórmulas da análise combinatória. Questão de número 2, número 4. Considere compor um comitê de ética dispondo de 10 agentes administrativos, 4 secretários executivos, 3 coordenadores de núcleo e 5 encarregados de recursos humanos. Sabe-se que o comitê deverá conter 2 coordenadores de núcleo, 2 encarregados de recursos humanos, 1 agente administrativo e 2 secretários executivos. De quantas maneiras poderá ser composto tal comitê de ética? Olha só, de certa forma a gente acaba criando certas estratégias para ver se a ordem vai importar ou não vai importar. Quando a gente está formando um grupo, uma comissão, né, um comitê, tá, em que a ordem dos elementos dentro desse grupo, dentro dessa comissão não importa, porque não vai mudar o grupo, a gente tem um problema de combinação. E a gente sempre vai dividir, tá, o princípio multiplicativo pela permutação dos lugares que existem. Então, olha só o que eu vou fazer. Existem 10 agentes administrativos, ok? E esse comitê, ele tem que ter um agente administrativo. Tá aqui, ó, um agente administrativo. Bom, de quantas formas eu posso escolher, então, um agente administrativo? De 10 jeitos, certo? Bom, existem 4 secretários executivos. E esse comitê, ele tem que ter 2 secretários executivos. Então, eu tenho a seguinte situação. O primeiro secretário pode ser escolhido de 4 maneiras, o próximo secretário de 3 maneiras. Como a ordem deles dentro do grupo não importa, então eu vou dividir pela permutação de 2. Por que permutação de 2, professor? Porque são 2 secretários executivos. Se fossem 3 secretários, eu ia abrir a minha multiplicação em 3 fatores, 4, 3, 2, e ia dividir por 3 fatorial. Tá, vamos seguir aqui. Esse comitê de ética tem disponível 3 coordenadores de núcleo, e eu tenho que escolher 2 coordenadores. Então, eu vou ter a seguinte situação. Para o primeiro coordenador, eu vou ter 3 possibilidades. Para o segundo, eu vou ter 2, divido por 2 fatorial. E, para finalizar, tem que ter 5 encarregados de recursos humanos. E tem que ter, no comitê, 2 encarregados de recursos humanos. Então, o primeiro encarregado, eu vou ter 5 possibilidades. O segundo, eu vou ter 4 possibilidades. Como a ordem dos encarregados dentro do grupo não importa, eu vou dividir pela permutação das posições. Bom, aí vem a grande dúvida. Professor, eu uso vezes ou mais? Vejam que no próprio enunciado já existe uma ideia de qual que tu vai utilizar. Vai ser um agente administrativo, ok? Vai ser vão ser 2 coordenadores de núcleo, 2 encarregados de recursos humanos, um agente administrativo e 2 secretários executivos. Se tiver o E, lembra, multiplique. Se tiver o E, multiplique. Então, a gente multiplica esses valores aqui, certo? Bom, aí aqui vai dar simplificação. Então, aqui vai ficar 10 vezes. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 10. 10 vezes 10, 100. 6 vezes 3, 18.
Então, nós vamos ter um total de 1.800 maneiras de compor esse comitê de ética. Essa dúvida se a gente usa multiplicação ou adição, ela é muito comum, ok? E aí, lembrem-se das aulas de raciocínio lógico. A gente sempre força o conectivo, né? Tipo assim, ó, eu quero formar fulano, um comitê com fulano, beltrano, ciclano e tretran. Então, se é o e, eu uso multipliquer, ok? Se não tivesse essa exigência de todos esses cargos, eu poderia usar ou. Olha, eu posso dizer, pode ser um agente administrativo ou um coordenador de núcleo. Então, tu vai usar uma soma, ok? Fica a dica. Seguindo o baile aqui, galerinha, para a questão de número 5. Sheila deve realizar 5 tarefas diferentes para finalizar o seu serviço hoje. De quantas formas diferentes ela pode realizar essas tarefas? Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma questão que é de permutação. Por quê, professor? Bom, vou pensar o seguinte. Para a primeira tarefa, ela tem 5 possibilidades. São 5 tarefas, né? Ela fez a primeira tarefa, para a próxima ela tem 4 possibilidades, para a terceira ela tem 3, para a quarta ela tem 2, e aí ela vai finalizar com a tarefa que está faltando, ok? De novo, por que é multiplicação? Porque ela vai realizar, vamos lá, ela tem 5 tarefas para finalizar o seu serviço de hoje. Então, ela tem uma digitação, ela tem sei lá, ela vai limpar o quarto, ela vai ajudar o filho, ela vai fazer compras e ela vai, sei lá, ela vai arrumar, sei lá, ela vai arrumar a cama. Então, ela vai arrumar a cama. Então, multipliquei. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Então, 120 maneiras, tá? Muitas vezes a gente tem a dificuldade no raciocínio, na análise combinatória, de identificar se é multiplicação ou se é adição. Força o teu pensamento, força a interpretação, ok? Questão acessível, a nossa questão 6, a nossa questão 5. Chegando agora na questão de número 6. Angélica é vereadora da Câmara Municipal e deseja compor seu gabinete, que será formado por uma equipe de 4 servidores, escolhendo 2 homens e 2 mulheres entre os secretários efetivos da instituição. Sabe-se que há 5 secretários efetivos homens e 8 secretárias efetivas mulheres. O número de equipes distintas que a Angélica poderá compor para formar o seu gabinete pertence ao intervalo compreendido entre. Então, o que a gente tem aqui? A Angélica, ela vai formar uma equipe com 4 servidores, sendo 2 homens e 2 mulheres. Sabe que existem 5 homens secretários executivos. Professor, veja só, para o primeiro homem a ser escolhido, tem 5 possibilidades. Para o segundo, tem 4. Bom, mas aqui, se vai ser o Gabriel e o João, tanto faz se vai ser João e Gabriel. Então, eu tenho que dividir pela permutação dos 2 carinhas. Vejam que são 8 mulheres secretárias efetivas. E tem que escolher 2. Para a primeira, 8 possibilidades. Para a segunda, 7. E aqui também. Se a equipe vai ser Maria e Joana, ou Joana e Maria, tanto faz. Então, eu tenho que dividir pela permutação de 2. E agora aqui no meio, o que vai? Soma ou multiplicação? Vai multiplicação. Porque no próprio enunciado está dizendo lá, ó, 2 homens e 2 mulheres. E multipliquei. Aí aqui eu vou ficar com 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Vai dar 10. Vezes 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2, 28. 10 vezes 28. Então, 280. 280 formas de fazer essa equipe, de montar essa equipe. E o 280, ele está aqui, na alternativa D, entre 251 e 300 equipes. Certo? Bueno, para finalizar o nosso primeiro bloco de aulas, pessoal, a gente vai para a questão de número 7. Um time de basquete tem 5 jogadores em quadra. Assinale a alternativa que apresenta de quantas maneiras diferentes esses jogadores podem receber a bola, se cada jogador receber a bola exatamente uma única vez. Bom, aqui parece muito claro que nós temos de novo um problema de permutação simples. Por quê?
Pensa assim, ó, primeira bola, tá? Primeira bola. Ela vai chegar, ela pode chegar em quantos jogadores? Ela vai ter 5 possibilidades de chegar, ok? A partir do momento que for jogada a bola para um deles, a próxima bola vai ser apenas para 4 possibilidades de jogadores. A próxima para 3, a próxima para 2 e a próxima para o jogador que restar. De novo aqui, nós temos uma permutação de 5 elementos. E 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120. Então, nós temos um total de 120 maneiras para que cada jogador desse time de basquete receba a bola exatamente uma única vez. Certo? Bom, galerinha, a gente faz um break agora, ok? E para tomar aquela água, tomar aquele café e a gente volta na sequência, certo? Vamos nessa e vamos juntos. Muito bem, galerinha. Vamos continuar então depois dessa água bem gelada, no calor de 35 graus em Porto Alegre. Vamos embora então. Paramos na questão de número 7. Vamos então começar pela questão de número 8. Olha só o que diz a questão de número 8. Uma equipe de enfermagem é formada por 4 mulheres e 3 homens. Já começo a desconfiar, e na verdade desconfiar não, né? Já começo a questão identificando que eu vou usar multiplicação, porque tem o E. Desses, uma comissão com 3 integrantes será escolhida para representar a equipe em um evento. Deseja-se que a comissão tenha pelo menos uma mulher e pelo menos um homem. Pode-se afirmar que a quantidade de comissões diferentes que podem ser formadas para representar a equipe é igual a... Olha só, é dada uma condição aqui. Tem que ter pelo menos uma mulher, pelo menos um homem, que vão formar essa equipe com 3 integrantes. Então, como é que eu vou pensar isso aqui? Destrói a tua resolução. O que eu quero dizer com destrói a tua resolução? Vamos lá. Tem que ter uma mulher e um homem. Se tem que ter 3 integrantes, então pode ter 2 mulheres e um homem. Essa é uma possibilidade, correto? Pode ter 2 mulheres e um homem, certo? Então, tem pelo menos uma mulher? Tem pelo menos uma mulher. Tem pelo menos um homem? Tem pelo menos um homem. Tem 3 integrantes? Tem 3 integrantes. Ou pode ter uma mulher e 2 homens. Essa aqui é uma outra possibilidade de construção dessa equipe. Ô, professor, mas espera aí só um pouquinho. Tem o e e o ou. E aí, eu uso multiplicação ou uso soma? Calma. Multiplicação tu vai usar em determinado momento e a soma tu vai usar no final. Eu separei em 2 casos aqui, vocês deram conta? Então, se tem que ser formado por pelo menos uma mulher e pelo menos um homem, eu tenho 2 possibilidades. 2 mulheres e um homem ou uma mulher e 2 homens. Agora eu vou calcular as possibilidades de cada um desses casos e depois vou somar. Quer ver? Olha só. 2 mulheres. Quantas mulheres estão disponíveis? 4. Então, 4 mulheres vezes 3, ou melhor, 4 possibilidades para a primeira mulher vezes 3 para a segunda, dividido por 2, vezes um homem. Quantos homens são? 3 homens. Fazendo as continhas aqui, deixa eu só melhorar esse igual aqui, ó. Fazendo as continhas aqui, 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 3, 18. Agora aqui, uma mulher, são 4 mulheres, então são 4 possibilidades. São 3 homens, 2 homens, então 3 possibilidades para o primeiro homem, 2 possibilidades para o segundo homem, dividido por 2 fatorial. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Aqui dava 6, né? 4 vezes 3, 12. Agora, pessoal, é que entra esse ou aqui. Ó, esse ou ele entra aqui, ó. Então, pode ser 18 possibilidades desse primeiro caso, mais 12 possibilidades desse primeiro caso, desse segundo caso, que dá um total de 30 comissões diferentes que podem ser formadas. Está na alternativa C, ok? Notem que eu não estou utilizando fórmula. Só daria para usar fórmula? Daria para usar fórmula sem problema nenhum. Eu vou acabar usando fórmula em alguma das questões aqui, pessoal, ok? Por quê? Porque dependendo da situação,
fica muito trabalhoso. Imagina só numa prova, tu tá no meio da prova do concurso, e aí tu vai fazer passo a passo. Aqui a gente ainda pode se dar o luxo e a liberdade de fazer esse tipo de estratégia, certo? Buenas. Seguindo aqui, vamos só trocar a cor da caneta e vamos para a próxima questão, questão de número 9. Olha só o que diz a 9. Mariana é dona de um buffet que compõe seus almoços com 3 saladas, 2 tipos de proteínas, carnes ou peixe e 4 acompanhamentos. Sendo que o cliente pode escolher entre 5 saladas, 8 tipos de proteínas e 10 acompanhamentos. Assim, qual das alternativas abaixo traz o número de maneiras possíveis de se montar o cardápio de um cardápio de um almoço? Gente do céu, olha, situação, é essa condição de ser pai, né, gente? Vamos lá. Então, qual é a alternativa que traz o número de maneiras possíveis de se montar o cardápio de um almoço? Bom, uma coisa é certa, a gente vai usar princípio multiplicativo, a gente vai usar multiplicação, por causa desse E aqui, ok? Agora, vejam o seguinte, ela vai compor o almoço com 3 saladas. Então, vejam só, quando ela montar, né, o prato dela, vai ter a salada de beterraba, salada de alface e salada de tomate. Se eu trocar de ordem aqui, de posição, as saladas aqui, beterraba, alface e tomate, o grupo vai ser o mesmo. Então, eu tenho um problema de combinação. Sempre que trocar a ordem e não mudar o grupo, tem que dividir pela permutação da quantidade de espaços que foram colocados à disposição. O que eu quero dizer com isso? Vamos ali para as saladas. 5 saladas, tem que escolher 3. Então, eu tenho assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial. Ok? Isso aqui vai ficar 120 dividido por 3, aqui eu vou ter 20. Então, vão ser 20 maneiras, 20 maneiras não, vão ser 10 maneiras, né? 120 dividido por, desculpa, é 60 dividido por 6, eu estou com 120, por causa da permutação de 5. 60 que vai ficar 10. 10 maneiras de escolher saladas. 2 tipos de proteínas dentre 8 possíveis. Então, eu vou ter 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque são 2 proteínas que devem ser escolhidas. 8 vezes 7, 56, dividido por 2, 28. 4 acompanhamentos, sendo que são 10 no total. Então, eu vou fazer assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 fatorial. Isso aqui, pessoal, vai ser igual, deixa eu ver, 10, 4 a 4, a mesma coisa que 10, 6 a 6, 4 fatorial, 24, aqui vai dar igual a 210. 210, fazendo as continhas aqui, ó, só para vocês verem que 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, o 8 eu corto com 4 e com o 2, o 9 eu corto com o 3, que vai ficar 3 aqui em cima, 3 vezes 7, 21 vezes 10, 210. Agora eu multiplico essa galera aqui, ó, 10 vezes 28 vezes 210. Isso aqui vai dar um total de 58.800 maneiras diferentes de montar o cardápio de um almoço, é o que indica lá na alternativa D. Veja que os problemas de análise combinatória, eles são diferenciados pela interpretação dos seus enunciados e também pelo trabalho braçal. É claro, pessoal, que aqui eu não vou fazer todas as multiplicações, porque algumas aqui eu já deixei prontas para vocês saberem qual é o resultado e até para a gente agilizar a nossa correção. O importante é que vocês se prendam às estratégias de resolução dessas questões, tá? Buenas! Vamos lá, meus queridos, vamos juntos para a questão de número 10. A questão de número 10, ela diz assim, ó. Eu esqueci de mudar o nome ali. Puta, beleza. Ele me perguntou agora, seu nome? Eu disse, opa, Prof. Garotinho. Aê! A questão de número 10, ela diz o seguinte, ó. Beatriz foi comprar sorvete.
Ao chegar à sorveteria, decidiu comprar 3 bolas de sorvete de sabores distintos. Sabendo-se que a sorveteria possui 10 sabores diferentes de sorvete ao todo, de quantos modos distintos Beatriz pode escolher os sabores do seu sorvete? Bom, vamos pensar o seguinte: a Beatriz escolheu 3 sabores, de 10. O sabor de sorvete morango, chocolate e limão. Se ela trocar a ordem de escolha, a composição do sorvete não vai mudar. Então, aqui, de novo, nós temos um problema de combinação. E eu vou fazer assim, ó. Para o primeiro sorvete, primeira bola de sorvete, ela tem 10 possibilidades. Para a segunda, ela tem 9. Para a terceira, ela tem 8. Dividido por 3 fatorial. Ok? Aqui vai ficar 3, 4, 12. Aqui no final vai ficar igual a 120 maneiras de escolher os sabores do seu sorvete, como mostra lá a alternativa B. Ok? Lembrando que esse 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. E aí aqui vem muito da simplificação, né, pessoal? Simplificação lá de frações, né? Então, matemática básica, mais uma vez, fazendo parte aqui de um assunto que normalmente a gente acha que é um assunto terrível. A análise combinatória exige muita atenção, pessoal. Ela exige um cuidado ao ser, ao seu enunciado ser lido e a sua estratégia ser bem definida. Às vezes, uma estratégia mal organizada faz a gente perder tempo e, inclusive, pode fazer até a gente errar, mesmo escolhendo uma estratégia correta. Certo? Bueno, questão de número 11. A direção de uma escola está elaborando o cardápio de merendas que serão servidas ao longo do ano. Ao consultar as regras nutricionais que devem ser seguidas, foi constatado que todos os dias devem ser servidas merendas que contenham uma proteína, um carboidrato, 3 legumes e 2 verduras. Assim, se a escola possui em sua dispensa 4 tipos de proteínas, 3 tipos de carboidratos, 8 tipos de legumes e 6 tipos de verduras, o número de merendas distintas que ela poderá servir pertence a qual dos intervalos a seguir? Bom, veja o seguinte, aqui a gente tem de novo um problema de combinação, de certa forma. É claro que está misturado aqui problema de fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Por quê, professor? Porque vejam só, o prato ele tem que ter uma proteína, um carboidrato. Aqui seria a combinação 1 a 1, tá? Mas a gente não precisa usar a fórmula da combinação. Bom, se é uma proteína e são 4 tipos que existem, então são 4 maneiras de escolher a proteína. Se tem que ter um carboidrato e existem 3 tipos de carboidratos, então 3 possibilidades de escolher o carboidrato. Tem que escolher 3 tipos de legumes e existem 8 tipos de legumes. Então, aqui eu vou fazer combinação. 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 3 fatorial. E são 6 tipos de verduras, nas quais tem que escolher 2 verduras. De novo, um problema de combinação. 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial. Ok? E aí aqui, pessoal, vai muito da estratégia de resolução de simplificação. 6 eu posso cortar com 3 fatorial, porque 3 fatorial é igual a 6. Aqui, 4 vezes 3 vai ficar 12. 8 vezes 7 vai ficar 56. E aqui, 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2, dá 15. Aí aqui, pessoal, eu já cheguei no valor igual a 10.080 possibilidades de formar merendas distintas sob essas condições. 10.080? 10.080, ok? Esse número 10.080, ele está entre 10.000 e 11.000, como indica a alternativa D. O legal de praticar muitos exercícios, e não só na parte de análise combinatória, é que a gente vai sempre identificando semelhanças no enunciado. E essas semelhanças na estrutura do enunciado vai fazendo com que a gente vá buscando na nossa memória, tá, a melhor estratégia ou uma estratégia muito parecida para nos ajudar a resolver o problema. E esse é o segredo, não só da matemática, mas de todas as disciplinas, de todos os conteúdos que vocês querem estudar. Praticar, praticar, praticar. Claro, tem que ter um equilíbrio entre a teoria. Pegar um aquecimento como esse nosso, sem ter a menor ideia do que a gente está se tratando, tá? Pode ser muito frustrante. E aí a pessoa pode querer desistir, sair do grupo, enfim, um monte de coisa. Como eu já falei com alguns alunos que já saíram do grupo.
e já me passaram isso. Professor, é que não dá. Eu vejo o senhor colocando algumas coisas ali no grupo e eu fico perdidão, ok? E aí eu desisto. Como diz o mestre Zambelli, não desiste. E como eu digo, vamos juntos. Olha só o que diz a questão de número 12. Considerando que uma equipe de manutenção de um dos setores de uma plataforma de petróleo seja composta por 8 pintores e 10 soldadores, julgue o item seguinte subsequente. Ou melhor, julgue o item subsequente. A quantidade de maneiras de se escolher um grupo com 2 pintores e 2 soldadores é inferior a 1.200. Bom, aqui, pessoal, nós temos de novo uma questão de combinação. Por quê? Vamos supor que entre esses 8 soldadores exista o Marco e a Alessandra. Se eu escolher Marco e Alessandra ou Alessandra e Marco, é o mesmo grupo. Então, eu vou ter a mesma ideia também para os pintores. Então, olha só. Para escolher os pintores, eu tenho 8 possibilidades no primeiro momento, 7 no segundo. Como a ordem aqui não importa, divido por 2 fatorial. Olha o Ezinho aqui de novo, multiplica. 2 soldadores, 10 o primeiro, 9 o segundo a ser escolhido, dividido por 2. 8 vezes 7, 56, dividido por 2 dá 28. 10 vezes 9, 90, dividido por 2 dá 45. E aqui eu já me peguei aqui no 28 vezes 45, que vai dar igual a 1.260. Ou seja, existem 1.260 maneiras de se escolher um grupo sob essas condições. Diz que a quantidade de maneiras é inferior a 1.200. Não, na verdade, é superior a 1.200. Então, esse item aqui, ele está errado. Ok? Bom, a gente está quase terminando a parte de análise combinatória. E aí, me diz, está ficando um pouco mais clara a análise combinatória? Viu que eu estou usando pouquíssimas vezes fórmula? É uma estratégia. Tem que ser obrigatório? Não. Eu conheço vários alunos que resolvem todos esses problemas utilizando fórmula. E está tudo certo. O que eu gostaria que vocês prendessem era no tipo de enunciado. Não adianta a gente decorar todas as fórmulas e não saber em quais tipos de enunciado essas fórmulas podem ser aplicadas. Tá? Questão de número 13. Olha só. Em uma empresa está acontecendo uma eleição para os cargos de supervisor e co-supervisor. Essa empresa possui 50 funcionários, sendo que metade deles irão concorrer aos cargos. De quantas maneiras podem ser escolhidos esses 2 funcionários? Bom, então a gente tem a seguinte situação. Olha só. São 50 funcionários. Metade deles irão concorrer aos cargos, ou seja, apenas 25 deles. Certo? Os cargos são de supervisor e co-supervisor. Olha o E de novo aqui. Então, eu vou usar a multiplicação de novo. O que acontece? Aqui a ordem vai importar. Por quê? Imagina que o João foi escolhido para cargo de supervisor e a Luciana para co-supervisora. Se eu trocar os dois de lugar, a Luciana vai ser supervisora e o João vai ser co-supervisor. Já é um grupamento diferente. Por quê? Porque já são posições diferentes. Então, aqui a gente não vai fazer nenhuma divisão. A gente vai usar o princípio multiplicativo. Bom, para o cargo supervisor, existem 25 possibilidades, que são os 25 funcionários que vão concorrer aos cargos. A partir do momento que se escolhe um deles para supervisor, sobram 24 para co-supervisor. 25 vezes 24 igual a 600, como indica a letra A. Tá? Aqui a gente poderia ter resolvido com a fórmula de arranjo simples. Arranjar 25 funcionários em 2 lugares, 2 lugares, sem problema nenhum. E aí é muito louco, né? Por quê? Porque aí tem gente que aprendeu com fórmula e tem gente que aprendeu sem fórmula. E aí como é que tu vai agradar essa galera? Então, a análise combinatória ela é muito democrática, ela é muito acessível. Tá? Todo mundo pode usar o que quiser, desde que tenha coerência com o enunciado. Questão de número 14. Clara foi contratada como assistente administrativa na FEPAM e, em seu primeiro dia de trabalho, precisou organizar uma prateleira onde deveria colocar suas pastas de trabalho. Clara recebeu pastas de trabalho de diferentes cores: azuis, vermelhas, amarelas, verdes ou brancas. E em cada andar de prateleira, apenas uma cor de pasta poderá ser colocada. Assim, se a prateleira de Clara tiver um total de 4 andares,
o número de maneiras distintas que ela poderá organizar as pastas em sua prateleira está compreendido entre... Bom, vejam bem, existem pastas azuis, vermelhas, amarelas, verdes ou brancas. Existem 5 cores distintas de pastas. E a prateleira da Clara tem um total de 4 andares. Existe uma condição. Em cada andar da prateleira, apenas uma cor de pasta poderá ser colocada. Não está escrito aqui, vocês podem ver no enunciado novamente, que tem que ser uma prateleira com pastas de cor diferentes. Eu posso ter todas as prateleiras com a mesma cor de pasta. Tipo, eu tenho lá verde, 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 verde. Bom, eu respeitei a condição. Cada prateleira com apenas uma cor de pasta. Tá? Se tivesse escrito apenas uma cor de pasta distinta, aí sim, aí a gente teria um outro problema para resolver. Por isso, a leitura muito cautelosa e cuidadosa do enunciado. Como não tem essa obrigatoriedade de ser pastas distintas, então eu tenho a seguinte situação. Para o primeiro andar da prateleira, eu posso colocar qualquer uma dos 5 tipos de pastas. Para o segundo andar da prateleira, eu posso repetir as cores também, os mesmos 5 tipos. Para o terceiro andar da prateleira, 5 possibilidades. E para o quarto andar da prateleira, os mesmos 5 tipos de cores. Ok? Vejam que eu tenho aqui a ideia da multiplicação. Por quê? Porque vai ser prateleira a primeiro andar com a pasta azul, a segunda com a pasta vermelha, a terceira com a pasta verde e a quarta prateleira com pasta branca. Ok? Lembra que é uma condição, não pode ter prateleira vazia. Tem que ter prateleira com uma cor de pasta colocada. Aqui, pessoal, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 na 4, que é a mesma coisa que 25 vezes 25, que é a mesma coisa que 625. Então, existem 625 maneiras distintas de organizar essas pastas nas prateleiras. E esse número ele está no intervalo da letra C, entre 301 e 650 possibilidades. Ok? Buenas. Para encerrar essa parte de análise combinatória, eu fechei com um problema que a gente chama de permutação circular. Em uma pizzaria, uma família composta por 5 pessoas decide sentar-se em uma mesa circular, como demonstra a figura a seguir. Então, vocês estão vendo aqui que tem a mesa, né? Aqui está a mesa, e aqui estão os 5 lugares, certo? Assinalar a alternativa que indica o total de formas distintas que eles poderão formar ao sentar-se ao redor da mesa, conforme os lugares indicados. Então, aqui a gente tem o que nós chamamos de permutação circular de 5 elementos, tá? Aí, isso aqui eu vou usar a fórmula. Isso aqui, pessoal, é igual a 5 menos 1 fatorial, que é igual a 4 fatorial, que é igual a 24, como indica a letra A. A fórmula da permutação circular, que a gente escreve assim, é igual a n menos 1 fatorial. A demonstração dessa fórmula, pessoal, ela não é difícil, mas ela acaba ficando trabalhosa dependendo da quantidade de elementos que tu vai organizar, tá, em torno de uma mesa circular ou em torno de um círculo, certo? Até eu posso fazer essa demonstração para vocês de uma maneira bem prática, tá? Num próximo material. Agora a gente fica com a resposta da alternativa, da resposta da questão 15, que é a alternativa A. E assim, a gente encerra a primeira parte do nosso aquecimento, a parte do nosso tema de casa, que foi sobre, né, análise combinatória. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai fazer as questões de progressão aritmética e progressão geométrica. Não sai daí, não esquece de curtir e de compartilhar. É isso, né? E vamos juntos.